Salve, salve galera do canal da Química, estamos aqui de novo e o nosso tema hoje vai ser corrosão. Corrosão de metais. Aí você vai me falar assim, poxa, mas corrosão é um assunto muito difícil, né? Eu acho que eu não vou ter condições de aprender. Vai sim, sabe por quê? Porque se você já ouviu falar em processo de oxidação, ou uma reação de oxidação, ou até uma reação anódica, você já vai conseguir entender aí o que é o processo de corrosão. Sabe por quê? Porque o processo de corrosão, gente, é a oxidação indesejada de um metal. Então, olha só, então vamos pensar, o que é oxidação? Oxidação é como quando uma espécie perde elétrons, não é? Então, corrosão ocorre quando um metal perde elétrons. E se um metal perde elétrons, ele passa a ser um íon. Vamos entender essas reações? Olha só, segue aí o nosso vídeo. E por que eu falei de oxidação indesejada? Olha só essa estrutura, você acha que alguém gostaria que essa estrutura ficasse dessa forma? Então aqui ó, é um exemplo de processo de corrosão, está ocorrendo uma corrosão nesse metal. Ninguém quer que isso aconteça, né? Até por uma questão de segurança. Você imagina que se isso aqui vai aumentando, essa estrutura aqui pode vir a desabar. É por isso que algumas plataformas desabam, algumas pontes desabam por conta desse processo de corrosão. Olha só aqui, ó. Já está sendo todo desestruturado esse navio aqui, tá vendo? Está sofrendo um processo de oxidação, ou seja, de corrosão. E a gente vai entender agora esse processo através das reações químicas. Bom, então o principal objetivo da nossa aula de hoje é responder a pergunta: será que o ferro oxida na presença de água e O2? Então vocês viram nos exemplos que a gente acabou de dar que eu tinha presença de água porque estava próximo do mar, estava próximo realmente de um lago ou algo que continha água, ou pode ser inclusive a umidade do ar, certo? E na presença de O2, por quê? A presença de O2, eu tenho aqui o oxigênio contido na atmosfera. E se a gente for analisar, na verdade, o oxigênio ele até potencializa o processo de corrosão, mas a gente ainda não vai entrar nesse detalhe no vídeo de hoje. A gente só vai analisar se o ferro realmente sofre corrosão na presença de água e de oxigênio. Agora, por que eu escolhi o ferro? Ele é o principal constituinte do aço e a gente sabe que o aço está presente em muitas estruturas, na engenharia civil, entre outras aplicações. Então é por isso que eu decidi utilizar o ferro. Bom, como a corrosão é um processo de oxidação indesejada de um metal, então para que haja a oxidação tem que haver uma redução, ou seja, estou falando de reações de oxirredução. Então você sempre vai consultar uma tabela de potencial padrão. Por quê? Olha só. O ferro, eu estou analisando se ele vai oxidar ou não. Então, o que eu tenho? Eu tenho o metal, eu não tenho o íon, eu tenho o metal. Então, quando a gente analisa uma tabela como essa, o que a gente encontra é sempre ó, a reação de redução. Só que eu tenho sempre que, se eu estou analisando se é possível ele oxidar ou não, porque eu só tenho isso aqui, ó, só tenho o metal para analisar, então eu tenho que fazer a leitura inversa dessa semi-reação, ou seja, o ferro virando ferro 2+ e perdendo 2 elétrons, ok? Enquanto, se eu estou analisando a possibilidade desse ferro oxidar, alguém tem que sofrer redução. Se alguém tem que sofrer redução, vai ser quem? Olha, a água na presença de oxigênio. Então, ele ó, vai estar o quê? Ganhando elétrons. Olha só, se eu for analisar essa semi-reação, ó, ela vai estar aqui embaixo, ó, tá vendo? E essa semi-reação tem, aí sim, ó, um potencial padrão de mais 0,40. Aqui, o de redução do ferro é de menos 0,44. Então, agora eu vou representar aqui ó, a reação do ferro sofrendo né, oxidação e aqui a da água mais o oxigênio sofrendo redução. Muito bem, olha só, mas aí eu ainda não consegui responder a pergunta, né? O ferro vai sofrer corrosão ou não? Para isso, a gente tem que avaliar a diferença de potencial, ou seja, o ΔE padrão.
Ah, mas eu não sei como que eu avalio através do ΔE padrão se uma reação vai ou não ocorrer, se ela é espontânea ou não. Então assista ao vídeo em que eu coloquei o link aí na descrição, porque aí ele vai te ajudar a entender qual é a relação entre um ΔE e a espontaneidade, ou seja, saber se a reação vai ou não ocorrer. Muito bem, para a gente calcular o ΔE, a diferença de potencial de uma reação, é sempre o potencial padrão de redução, né, de quem reduz, menos o potencial padrão de redução de quem oxida, certo? Então, olha só, aqui eu vou ter ΔE padrão, vai ser o potencial padrão de quem reduz. A possibilidade aqui de reduzir vai ser da água, não pode ser do ferro, porque eu não tenho íon, lembrem-se disso. Né? O ferro só tem a possibilidade, se eu só tenho metal, a única possibilidade dele é se ele oxidar. Ok, então aqui ó, o potencial padrão de redução da água é de mais 0,40, enquanto aqui ó, menos o potencial padrão de redução de quem oxida. O potencial padrão de redução de quem está oxidando aqui ó, é de menos 0,44 volts. Quando eu calculo o ΔE padrão, significa que eu vou ter um valor aqui ó, de mais 0,84 volts. Toda vez que eu tenho um ΔE positivo, significa que eu tenho uma reação espontânea. Significa que vai ocorrer corrosão? Sim, ocorre corrosão. Então, você analisa isso através aqui do ΔE. Aí você vai me falar assim, poxa, mas os números aqui ó, de elétrons estão diferentes. Realmente estão. Para isso, você vai ter que fazer o balanceamento. Então, aqui ó, vezes 2. Por quê? Porque tem que ter o mesmo número de elétrons. Então, aqui vai ficar ó, 2, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 4. Então, corta, porque 4 elétrons nos produtos, 4 elétrons nos reagentes. Então, a reação global aqui vai ficar 2Fe metálico, né, que é o ferro sólido, mais a água, ou seja, na presença de água, mais na presença de oxigênio, vai gerar aqui 4OH-, mais 2Fe2+, proveniente aqui, ó, dessa reação do ferro. Então, vou ter íons ferro presente. Se você fizer essa experiência aqui, você colocar, por exemplo, fenolftaleína, aqui vai ficar rosa. Por quê? Porque a fenolftaleína é um indicador que fica rosa na presença de pH básico. Como ele está formando aqui OH-, então ele vai ficar rosa. Por quê? Porque ele está num pH básico, ok? Tudo que é reação de oxidação, ele é considerado o anodo. Então, é no anodo ou no ânodo, tanto faz a expressão, em que ocorre a oxidação. Então, aqui vai ser uma reação anódica, certo? Enquanto tudo que ocorre a redução ocorre no catodo ou cátodo. Então, aqui, ó, quem está sofrendo ou quem reduz, significa que é uma reação chamada de reação catódica. E aí, galera, tá conseguindo entender aí quais são as reações que ocorrem no catodo, que ocorrem no anodo? Presta atenção aí, gente. E aproveita aí para poder dar um like se vocês estiverem curtindo aí o nosso vídeo. Se inscreve no canal, gente, para vocês já ficarem sabendo aí dos próximos vídeos, das próximas novidades. E é claro, né, para vocês poderem ficar sabendo dos próximos vídeos, tem que clicar no sininho da notificação. Corre lá, gente, corre! Bom, mas aí você poderia me perguntar, e se aqui ó, tivesse dado um valor negativo? Se tivesse dado negativo, de acordo com o ΔG, você teria uma reação não espontânea, ou seja, não ocorreria a corrosão do metal. E só mais uma observação, toda vez que eu tenho os valores aqui em situação padrão, significa que eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 298,15 Kelvin, a pressão de 1 bar, certo? E uma concentração das soluções de 1 mol por litro. No caso aqui da água,
normalmente a água não vai estar num pH para ter uma concentração de 1 mol por litro, porque existe uma relação entre o pH e a concentração, certo? Então pode ser que essa água não esteja na situação padrão, mas isso é um tema para uma próxima aula. Ok, gente? Só fiquem espertos que se sair dessa condição de 25 graus, pressão de 1 bar e de 1 mol por litro, essas condições ou esses valores irão se alterar. Galera, e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e qualquer crítica, qualquer sugestão é só deixar aí nos comentários que eu vou ler com certeza, tá bom? Até a nossa próxima aula!